E se eu te disser que o Cavaleiro dos Sete Reinos é a série com mais conteúdo tirado dos livros até agora? Tá duvidando? Então se liga nesse papo. Fala aí, camaradas, tudo certo? Você já assistiu ao primeiro episódio do novo spin-off de Game of Thrones? Quanta coisa legal apareceu nesse primeiro momento. Muita coisa que os telespectadores das outras obras nunca tiveram contato. Acredito que essa seja a primeira vez em que a nossa querida HBO acertou tanto com leitores quanto com telespectadores. Pequenas informações sobre a lore de Marte foram reveladas. E agora você irá saber quais foram. E fique tranquilo, eu não lhe darei nenhum spoiler. Então se acomode, fique bem confortável que a história de hoje está sensacional. Vem comigo. Como eu sei que você já é um inscrito no nosso canal, você deve ter acompanhado os vídeos passados onde eu expliquei sobre as circunstâncias em que a série irá se passar. Caso ainda não tenha visto, se liga nos cards que você irá ficar por dentro e se inscreva para não perder as próximas curiosidades. Mas aqui, eu vou adiantar que a trama vai se desenrolar durante uma festividade, uma enorme festividade, ou seja, gente de todo o canto dos Sete Reinos, cavaleiro de grandes e pequenas casas, todo mundo reunido para testar suas habilidades. Pois bem, nosso herói, Sir Duncan o Alto, que iremos carinhosamente chamar de Dunk, se vê sozinho em Westeros, sem ninguém além dos melhores amigos de um cavaleiro, ou seja, seus próprios cavalos. E um cavaleiro sem cavalo não é um cavaleiro. Mas calma, eu disse para vocês que a série tem muita informação sobre o enorme mundo de Marte, então vamos começar a situar. Primeiro, vamos falar das andanças. Nosso singelo herói não é um cavaleiro como estamos acostumados a acompanhar nas séries. Aqui, a HBO resolveu pensar fora da caixa. Não que estejamos cansados de ver Targaryens e Lannister em sua mais pura essência de playboys. Não, de forma alguma. Só que aqui teremos acesso a um cavaleiro mais verdadeiro, digamos assim. Dunk é um cavaleiro andante, que foi escudeiro de outro cavaleiro andante. E isso significa exatamente o que a série mostrou. Procurar uma árvore, arriar o caneco para fora e jogar fora o que tem dentro. Isso é a vida de um cavaleiro andante. Mas é óbvio que não é só isso. A partir de agora, irei cruzar informações da série com os livros. Afinal, aqui nós gostamos e recomendamos vocês a fazer leitura. Vamos lá. Como vocês puderam acompanhar nesse primeiro episódio, ele é recheado de flashbacks entre Dunk e Sor Arlan de Centaur, ou Pennytree, como é falado na série. Pennytree é uma vila grande o suficiente para merecer ser usado como referência, localizado nas terras da Casa Tully. Você lembra deles? Com certeza você lembra. Ruivinhos e ruivinhas, senhores das terras do rio. E guarde essa informação, pois ela é muito importante. Ah, e mais uma coisa. Essa vila de onde veio o curioso mestre de Dunk é perto do local onde acontece uma enorme batalha, que se House of the Dragon tiver juízo, vai mostrar. É a batalha onde um dos gêmeos Lannister participa do combate. Gostou dessa informação? Então deixe um like, isso nos ajuda muito. Mas seguindo com o que eu dizia, Sor Arlan de Pennytree ensinou a Dunk seu modo de vida, seus luxos e suas desgraças. E a série já nos mostrou isso de algumas formas. Uma delas envolve uma árvore, e a outra são os pertences de Sor Arlan, os 3 cavalos que ficam com Dunk. Um usado apenas em torneios e batalhas, chamado de Trovão, um autêntico cavalo de guerra. Depois vem Passo Manso, um palafrene, que era o cavalo que Sor Arlan usava para viajar, um cavalo que aguentava viajar longas distâncias. E a Velha Castanha, que era o cavalo que Dunk montava. Isso era uma vida bem sucedida para um cavaleiro andante. E esse sucesso se dava de uma vida de servidão, indo do castelo de um lorde a outro, lutando o jogo do trono por eles. Olha só, imagina aí. Você é um cavaleiro andante e um belo dia você entra em uma estalagem e recebe a mensagem de que raptaram o filho de Tywin Lannister e que ele precisa de guerreiros para proteger sua família, queimando a família que raptou seu filho. É como dizem, né? Azar de um, sorte de outros. E dessa forma, um cavaleiro andante vive sua vida. Mas às vezes, o seu fim é da forma como a série mostra. Uma cova rasa, na beira de uma estrada, perto do banheiro de outro cavaleiro andante. Outro ponto interessante são os detalhes pequenos que aconteceram nesse episódio. Bom, para quem está acostumado com Game of Thrones e House of the Dragon, já tem um olhar mais megalomaníaco de Westeros. Vocês sabem, tirando o núcleo de Arya e Jon Snow, nós só temos contato com a mais alta sociedade de Westeros. Reis, rainhas, príncipes, princesas, grandes senhores e ladies. Aqui, como já foi dito nos vídeos passados sobre Dunk, não há pompa. Há apenas o povo comum e sua percepção de mundo. E calma, eu não me esqueci de Lionel Baratheon. Tive seu tempo. Ó, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Lembra que eu disse para você guardar a informação sobre os Tullys, que eram senhores do rio?
Então, lembra quando o Dunk sobe a torre em busca do mestre do torneio? E aí ele ouve uma curiosa piada sobre a cadeira de Valfreixo e a tortura que Dunk sofreria se estivesse mentindo sobre o juramento. E após ele revelar que era uma piada, ele completa dizendo: "O que você está pensando? Aqui é a Campina, não as Riverlands." E sabe por que ele diz isso? Ele diz isso porque a terra dos nossos queridos Tully é uma terra que vive em conflito. Não existiu uma guerra em larga escala que tenha acontecido no reino que não tivesse a participação dos Senhores do Tridente. Vocês lembram quem foi que raptou Tyrion? Com certeza, né? E House of the Dragon? Bastou que Aegon II se declarasse rei, indo contra a vontade de Viserys, que Bracken e Blackwood começaram a se matar. A única vez em que eles param de se matar é quando se unem para matar os outros. O Tridente é uma terra bem complicada. Lá vacilão morre cedo. Enquanto que a Campina é o berço da cavalaria. Todos coloridos em armaduras ornamentadas, cantando canções para donzelas ao melhor estilo de Era Uma Vez. Porém, eles são tão loucos quanto os Targaryen. Outra curiosidade que eu acho que vocês possam gostar, e talvez ainda não tenham percebido, é a moeda utilizada em Westeros. São 3 tipos. A mais valiosa delas é o Dragão de Ouro, que é a moeda que o homem que diz que sonhou com Dunk joga na mesa. Você lembra desse cara, não lembra? Não perca ele de vista, ele será muito importante nos próximos episódios. Depois vem o Veado de Prata. O Dragão de Ouro e o Veado de Prata, eles têm de um lado o rosto do rei reinante no momento, que no caso é Daeron II. E do outro lado, no dragão, obviamente há o símbolo Targaryen, e no Veado de Prata há um cervo do outro lado. E por último, temos a Estrela de Cobre, que carrega a estrela de 7 pontas da Fé dos 7. O valor certo delas não é correto. Nos livros, Dunk é quem mais mostra valores monetários. Lembra quando conversamos sobre a vida de um cavaleiro andante? Então, você percebeu que Dunk fica com as coisas de seu falecido mestre. E no livro, dentre todas essas coisas, ele fica também com 3 moedas de prata e 19 moedas de cobre. E isso nos leva ao terceiro ponto, que são os dilemas de Dunk. Enquanto a história vai se desenrolando, nosso grande amigo Dunk se vê com alguns problemas a resolver. Com 3 problemas na verdade. O primeiro deles é como ele irá resolver a sua inscrição no torneio, já que seu título de Sir foi questionado ao se inscrever no torneio. Duncan precisa encontrar alguém que reconheça Sor Arlan de Centaur como um cavaleiro e, portanto, validando a inscrição de Duncan no torneio. O segundo problema é a sua vestimenta para o torneio. Nos livros, Sir Duncan é enorme, muito maior do que o mais alto em todos os locais que se encontra. E como já foi mencionado que herdou todos os pertences de seu mestre, a armadura está inclusa junto com a espada. Sor Arlan era muito menor do que Duncan, e por mais que a sua armadura fosse de um bom aço, ela jamais serviria em Duncan. Então, ele precisa pagar por uma nova armadura. O terceiro problema só aparece quando todos os outros já estão devidamente resolvidos. E não que isso queira dizer que ele é menos importante. Ele, na verdade, é o mais importante, que é quem ele vai escolher para enfrentar no torneio. Como o próprio Duncan menciona, que chance ele teria diante de tantos cavaleiros bem treinados ao seu redor? E isso nos leva à pessoa a quem ele faz essa pergunta, que é Lyonel Baratheon, Senhor de Ponta Tempestade e chefe da Casa Baratheon. Assim como na série, o Tempestade de Rizonia é um personagem muito marcante. Seu jeito curioso de competir no torneio é muito divertido. O cara simplesmente atropela qualquer um e faz isso aos gritos de gargalhadas. Ele é feliz da forma em que foi apresentado na série. Um personagem corajoso e louco, impaciente e agressivo, mas de bom coração. Sendo mais sincero, nos livros não acontece nada daquilo. Bom, não daquela forma. Dunk de fato vai jantar em uma tenda a convite do jovem Raymond Fossler, que eu disse no vídeo passado que iria criar uma nova casa. Lembra dele? O jovem escudeiro que tem uma maçã desenhada na roupa? Ele convida Dunk para sua própria tenda, onde eles conversam, bebem e comem. Nos contos, Raymond é quem se torna íntimo de Dunk, ainda que de fato, o Tempestade de Rizonia e Dunk se tornem irmãos de armas. E no futuro da vida de ambos, eles voltariam a se encontrar numa disputa entre cavaleiros. E essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado e se divertido. Agora que já pegaram a dica de se ligar nos mínimos detalhes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe com seus amigos. Afinal, você não quer ficar com essas curiosidades legais só para você, né não? Seus amigos também iriam gostar de saber de todas essas curiosidades. Não esqueça de assistir nossos 2 vídeos passados. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo. Até a próxima!